Olá, tudo bem? Agamenon e Menelau, outros dois grandes heróis da Ilíada. Gostaria hoje de mostrar então um pouco da personalidade destes dois heróis, dos gregos, e que demonstram essa profundidade psicológica que Homero desenvolve nos seus personagens, principalmente aí nesses heróis e também nas mulheres. Isso depois vai aparecer em Andrômaca, em Helena. E é interessante observar isso para vermos como esses poemas ganham uma visão muito mais substancial a partir desses caracteres individuais desses heróis da Ilíada. Agamenon, diante do herói corajoso, senhor de si, que é Aquiles, ergue-se desde o início na cena da querela a figura de Agamenon. Ele é um príncipe vaidoso, zeloso de sua pessoa, de sua galhardia. É o rei que gosta de revestir-se de suas belas armas, que o poeta descreve com prazer. Prazer em que adivinhamos o gosto do rei, feliz por pavonear-se. Cioso de todos os seus direitos, sempre desconfiado, teme continuamente que lhe seja roubada qualquer parcela de sua autoridade. É ele que provoca a querela com Aquiles, em que desempenha o papel lastimável. É o temor de ver diminuída sua parte dos despojos, embora seja a ordem do deus Apolo devolver a cativa Criseida, que é a causa de todo o drama, como também foi sua paixão por Criseida a causa da peste enviada por Apolo. Na realidade, ele é um fanfarrão. Crê-se grande estrategista, traça um plano que julga muito acertado e que afinal se revela invencível, ou melhor, que afinal se revela desastroso esse plano, mostra às tropas a tarefa inconclusa, Troia sempre vitoriosa, propõe voltar à pátria com as mãos vazias, crendo dessa maneira provocar um movimento de revolta em seus homens. Mas o tolo disse, o tolo então aqui seria Agamenon, Zeus, convida-me a regressar a Argos, carregado com a desonra de ter feito perecer tantos homens. Eis um erro psicológico. Tomando sobre si as desonras que resultarão desse abandono, impede o movimento de revolta que esperava. Sem o desejar, remove o obstáculo que impedia que seus homens voltassem à Grécia, objeto de seus sonhos. E os aqueus são persuadidos facilmente. Será necessária toda a astúcia de Ulisses para reparar esse erro, estabelecer a disciplina e transformar o estado de alma das tropas. É sempre necessário que se socorra esse rei, incapaz de realizar qualquer plano. Felizmente, a seu lado há conselheiros como Nestor e Ulisses para inspirá-lo, pois se ficar sozinho, ao tomar uma iniciativa, ela resultará numa completa desgraça. É um rei que só fala de retiradas, de retirar as suas tropas da batalha e voltar para a Grécia. Ouçamos uma das falas de Agamenon. Arrastemos as naus para o mar divino. Não é vergonha fugir da desgraça, ainda que seja de noite. Melhor é furtar-se a ela, mesmo fugindo, do que tornar-se sua presa. Foi esse, então, o mesmo pânico que sugeriu a Agamenon um plano de fuga quando os troianos estavam próximos do muro que eles haviam erguido para proteger as tropas gregas. Ele diz, fujamos com nossas naus para as costas da pátria. Então sempre esse pensamento de fuga, de retorno à pátria. Não teme aparentar medo diante de seus confidentes. Mais algumas palavras de Agamenon. Sou aquele que Zeus mergulhou nas provações para todo sempre, enquanto subsistir um sopro em meu peito e minhas pernas se moverem. Se ando para cá e para lá é porque o doce sono se ergue, se nega a descer sobre meus olhos. Só penso na guerra, na angústia dos aqueus. Temo terrivelmente pelos dânaos. Minha alma não tem repouso, sinto-me em pleno endoidecimento. O coração salta-me fora do peito, meus membros gloriosos tremem-me sob o corpo. Então nós temos aqui toda a descrição da vida interior deste homem,
dos seus medos, temores, aflições. Nem Nestor nem Ulisses se espantam com a tendência que o rei tem para a fuga, pois ele passa da mais absoluta confiança ao temor menos razoável. Basta para tanto um revés ou uma ferida no braço. Assim os deuses têm grande facilidade em transformar em joguete esse chefe supremo. É como que uma punição de seu descomedimento. Ele se crê sob constante proteção divina e em certa vez ousa afirmar: tenho muitos outros solícitos em homenagear-me, e antes de tudo o prudente Zeus. Agamenon então resgata para si o elogio dos deuses, mas ao mesmo tempo esse chefe tão valoroso se mostra um homem frágil, um homem sempre pensando em fugir do campo de guerra, fugir para a Grécia, voltar para suas raízes. É a jactância de um fraco que ocupa um posto acima de suas forças. Mas o príncipe também revela a prudência política do chefe de Estado, que só pensa em salvaguardar as naus que constituem a sua força. O poeta pinta o chefe que é na vida pública um príncipe poderoso, mas que na intimidade é um homem como os outros, e cuja fraqueza de alma contrasta com o poderio exterior. Assim o rei, conforme as circunstâncias, sabe ser severo com os fracos e pronto a poupar aqueles de quem precisa. E dispõe-se a fazer todas as concessões que recusara no momento de cólera. Se acrescentar que na Ilíada ele já é o esposo infiel, que compara vantajosamente Criseida com Clitemnestra, que é este um traço tão profundo de seu caráter, que até nos infernos ele não tem pejo de recordar o lugar que tinha a seu lado aquela Cassandra que conduzira ao palácio. Ter-se-á uma ideia do chefe do homem que Homero nos apresenta. Lembrando que depois que ele volta para sua terra, a Clitemnestra vai armar um plano para executar Agamenon, que ele havia sacrificado a filha dos dois, Ifigênia, aos deuses para obterem aí um mar sereno para as naus poderem navegar, para obter os ventos para as naus poderem navegar. E esse sacrifício de Ifigênia será depois desenvolvido pelos poetas, pelos teatrólogos trágicos, mostrando então esse prolongamento da história anterior aí de Agamenon. E depois na Oréstia nós temos o desfecho da vida de Agamenon. Ele será encontrado por Ulisses nos infernos, no Hades, e ele vai contar o que aconteceu com ele ali nesse momento da volta de Troia, quando ele chega na sua família, né? O que acontece? Ele é assassinado, se eu não me engano, por Orestes. Descobriu-se um verdadeiro jogo de correspondência entre Agamenon e Heitor. Agamenon e Menelau, de tal sorte que os caracteres se esclarecem mutuamente. Heitor, em condições idênticas, agirá de maneira diversa, projetando assim nova luz sobre a alma do grande rei Aquilo. Essa é a figura que Homero descreve nesse rei poderoso que interiormente é fraco. E depois Menelau, irmão de Agamenon. Menelau é também um homem fraco, cuja esposa foi raptada, Helena. É que ele também herdou o mesmo caráter original de Paris, esposo subalterno da deusa. Não pode ter força muito grande, mas sua fraqueza é completamente diversa da de Paris. É o vencido na luta pela posse de Helena. E a essa fraqueza ainda se acrescenta uma outra. Diante do belo rival que tem força física incontestável, Menelau é apresentado como um débil. Entretanto, esse fraco é um homem corajoso, sempre pronto a dar o máximo de si. Aceita alegremente a luta contra Paris, propõe-se a lutar com Heitor, quando todos os aqueus permanecem silenciosos e não ousam aceitar o desafio. Propõe-se também acompanhar Diomedes na expedição noturna na Dolonia, e quando é preciso defender o cadáver de Patroclo, parece hesitar, pois tantas vezes lhe afirmaram que ele era fraco, mas chama Ajax para sustentar a luta. No entanto, jamais recusa o combate, ao contrário. De onde lhe vem essa coragem?
é que tem um profundo senso de responsabilidade. Ouçamos uma das falas de Menelau. Ouve-me agora também, pois a desgraça penetra mais fundo em meu coração. Quero que dentro em breve sejam separados argivos e troianos. Já sofrestes muitos males por minha disputa por causa de Alexandre, que dela foi o início. Seja quem for dentre nós aquele a quem estão reservados a morte e o destino, que morra, mas que sejais desembaraçados o mais rapidamente possível. É por causa dele, de Menelau, que se luta. É por sua causa que tantos heróis são mortos. Menelau não cessa de pensar nisso. Por causa disso, chega a perder o sono à noite. Uma outra fala dele. Não mais o sono desceu sobre suas pálpebras, contanto que nada aconteça. A esses aqueus que por ele, além da amplidão do mar, a Troia vieram, resolutos aos árduos combates. Esses heróis estão morrendo, e aqui então a causa disso tudo é Menelau, que teve a sua esposa raptada por Paris. Então Menelau reflete, ele jamais abre a boca em vão. Poucas palavras, mas que soam bem, como diz Antenor. Seus conselhos são excelentes. É ele a origem da expedição noturna. E quando Ulisses, ferido, pede auxílio, quem mais o socorre além de Menelau? De ouvido sempre alerta. Consigo leva Ajax em auxílio daquele. Também a ele Ajax recorreu para exortar os aqueus no momento perigoso, como sendo o homem mais ouvido e de maior autoridade. Então podemos perguntar, por que Menelau é sempre vilipendiado? Agamenon apresenta-o como um homem sem ideias que é preciso empurrar a luta. E Nestor está sempre pronto a fazer-lhe 1000 censuras. O homem tem força física, é evidente. Seus ombros são largos e perto de Ulisses tem bela aparência. De sua garganta sai voz estrondosa, capaz de dar nova coragem aos aqueus. É Menelau de poderoso grito de guerra. Quando combate com Paris, sua lança penetra o escudo do troiano. Ele agarra Alexandre pelo elmo e fá-lo cair. Suas façanhas não são desprezíveis e seus golpes são poderosos. Mas toda vez que Menelau se adianta, Agamenon age para que seu irmão não seja escolhido. Quando ele quer enfrentar Heitor, Agamenon se interpõe. Uma palavra. Estás louco, Menelau? Descendente de Zeus. E não cabe em ti tal loucura? Resigna-te, custe o que custar, e renuncia, aceitando um desafio a combater um mais forte do que tu. Heitor, filho de Príamo, temido de todos, o próprio Aquiles na batalha em que o homem conquista a glória, teme encontrá-lo, embora seja 100 vezes melhor do que tu. Então, Agamenon sempre impede que Menelau tenha o destaque na batalha. Quando Menelau é ferido, o rei fica transtornado e é preciso recorrer ao médico para esse ferimento insignificante. Agamenon age como chefe que protege sua casa. Menelau é a razão de ser da guerra. Se ele desaparecer, não mais haverá motivo para continuar a reclamar Helena. A guerra não terá mais sentido. Eis o que explica a conduta do rei Agamenon. É preciso apresentar Menelau como um fraco, incapaz de participar de expedições difíceis para não expô-lo, pois ele por si prefere estar perto do perigo. Resultado dessa atitude é que Menelau acaba por duvidar de si próprio. Torna-se um fraco por persuasão e o perfeito oposto de Paris e de seu irmão. Eis uma passagem que resume o caráter de Menelau. Ah, desgraça, se deixar estas belas armas de Patroclo, que aí jaz por minha causa. Isto é para ele uma espécie de leitmotiv que vão sempre aparecer no texto. Mais alguns trechos aqui da Ilíada. Temo que alguns dânaos o interpretem mal, se tal caso virem. Mas se eu sozinho for combater Heitor e os troianos pela honra, temo ser envolvido completamente só por uma multidão. Mas por que meu coração deve disputar assim? Quando um homem, apesar dos céus, pretende lutar contra um guerreiro que um Deus protege, desaba logo sobre ele um grande desastre. Nenhum dos dânaos interpretará mal o fato de me ver ceder o lugar a Heitor, uma vez que ele combate por vontade dos deuses. E aqui essa fala de Menelau, nós temos prudência, reflexão, uma consciência exagerada até da sua força. Já tantas vezes lhe disseram isso, que ele era fraco, mas também senso de responsabilidade. Que fará ele então? Abandonar o combate?
Diz Homero, gela-se dentro dele o coração valente, e ele se afasta com pesar. Mas eis que vê Ajax, chama-o, e com este reinicia a luta. Temos então sempre um motivo para recomeçar, um desejo, uma coragem até dentro de Menelau. Se ainda se acrescentar que muitas vezes o herói sente piedade de seus inimigos e que está pronto, se Agamenon não intervier, a conceder a vida aos que lhe suplicam. Ver-se-á que riqueza psicológica aparece nessa personagem, o que só é revelado paulatinamente a um leitor arguto. Precisamos então ler a Ilíada com essa capacidade de enxergar um pouco ou profundamente os heróis, aquilo que move interiormente, psicologicamente, os personagens de Homero, hoje Agamenon e Menelau. Um abraço, até mais.